No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês, de uma vez por todas, como escolher um computador para usar na arquitetura. Se você for novo por aqui, se inscreve no canal, ative o sininho e dá um like no vídeo. E, se tu quer acompanhar o meu dia a dia, me segue lá no Insta. É uma pergunta recorrente na minha caixinha lá do Insta, mas eu não vou recomendar uma marca X, Y ou Z. E nem vou passar aqui para vocês uma lista de computadores para se comprar neste ano, tá? Eu vou explicar realmente o que a gente tem que analisar e como escolher de fato um computador, tá? Sem ficar dependendo daquele amigo nerd para nos ajudar na hora de fazer uma certa compra. Para entender como escolher um computador de arquitetura, a gente precisa primeiro definir o objetivo que quer com esse computador. Então, se você for estudante, a faculdade em si, ela gera mais cargas diversas. Então, tu vai ter que ter um computador com uma boa qualidade gráfica e também com uma boa qualidade técnica. Outro ponto para se levar em consideração também é a mobilidade, para tu conseguir levar esse computador para a faculdade, para casa de algum colega. Então, essa mobilidade ela é muito importante. E eu já te digo, isso custa mais caro do que um computador desktop. Já se tu for arquiteto, vai depender do teu tipo de trabalho. Se tu desenvolve uma atividade mais técnica e não trabalha com renderização, por exemplo, então o teu computador não vai precisar ter uma capacidade gráfica muito grande. Então tudo depende de cada caso. Além do objetivo com o computador, também vai variar conforme o tipo de software que tu utiliza. Eu vou listar aqui nesse vídeo alguns exemplos dos softwares mais utilizados dentro da arquitetura, como por exemplo o AutoCAD, o Sketch, o Revit, o ArchiCAD, o Lumion, V-Ray, entre outros. Mas independente do programa que tu utilize, sabendo os conceitos básicos sobre peças e o que compõe um computador, tu vai ter a noção de como escolher o melhor computador que for para ti e com o uso que tu faz dele. Agora eu vou listar as principais peças e partes que configuram um computador. A placa-mãe é onde conecta as peças centrais do computador. O processador, ele é como uma calculadora, então ele processa os dados dentro do computador. E quanto mais nova for a geração dessa peça, mais rápida ela tende a ser. Então, por exemplo, se a gente tem um i5 da 9ª geração, ele é mais rápido do que um i7 na 7ª geração. A memória RAM é responsável pelo espaço temporário de trabalho dentro do computador. Então, é muito importante tu verificar a quantidade de memória RAM necessária para rodar o software que tu utiliza. Porque, por exemplo, caso tu tenha uma memória RAM menor, vai travar e muito esse programa. Então, como uma regra básica geral, quanto mais memória RAM, melhor. A placa de vídeo é responsável por processar os dados do computador e transformá-los em imagem. Então, quando a gente está trabalhando, principalmente no software BIM, como o Revit ou o ArchiCAD, e a gente está vendo o nosso projeto ali em 3D, essa é a parte do computador responsável por fazê-lo. Já o HD é onde armazena os documentos do computador. E existem dois tipos no mercado, o HDD e o SSD. Sempre recomendo o SSD, porque ele é muito mais rápido, só que também ele é mais caro. Agora que tu já sabe quais são as peças e as suas funções dentro do computador, também vai variar conforme o programa que tu vai usar. Então, por causa disso, eu vou dividir agora em duas categorias. Os programas que utilizam mais placa de vídeo e aqueles outros que precisam de um processador mais potente para ter um melhor desempenho. Outro ponto também que tu pode levar em consideração na hora da tua escolha é que os programas que utilizam mais placas de vídeos tende a ter um computador mais caro em comparação aos programas que utilizam mais processador. Então, a primeira categoria são dos programas que precisam de uma boa placa de vídeo, também conhecida como GPU. Os programas como Lumion, pacote Adobe, que está dentro disso, Photoshop, Illustrator, InDesign e o Twinmotion, eles são programas que precisam ter sim uma boa qualidade gráfica, então precisa ter uma placa de vídeo mais potente. Já os programas como V-Ray, Sketch, Revit, AutoCAD e ArchiCAD, eles precisam de um bom processador.
E agora, como escolher um computador? Se baseie nos requisitos necessários para rodar os programas que tu utiliza. Tu vai procurar o site oficial do programa, ler a tabela das recomendações mínimas e comparar entre todos os programas que tu usa. Então, dessa forma, tu vai elencar o que tiver a maior especificação. E ele vai servir como base para escolher o computador. Porque se tu pegar algum computador com uma configuração mais abaixo do que este mínimo necessário, não vai ter uma boa performance. Dessa forma, tu vai saber o mínimo que o computador precisa ter de configuração. É assim que se escolhe um computador, entende? Não é só pela marca que ele tem. Por exemplo, o computador é Dell, é Avel, é Acer. Não importa, porque elas são apenas montadoras. O que faz um computador ser bom são as peças que estão dentro e não quem o monta. Então, para ilustrar, eu vou mostrar um exemplo baseado nos programas que eu utilizo, tá? Para projetar, eu utilizo o Revit e para renderizar as imagens, eu utilizo o Lumion. Então, eu procurei lá no Google as recomendações necessárias para o Lumion, que eu botei aqui na tela, e fiz da mesma forma, procurei lá no Google também as recomendações para o Revit, que estão aqui na tela. Dessa forma, a gente consegue compreender, então, que para o meu computador eu precisava prestar bastante atenção tanto numa boa placa de vídeo, devido ao Lumion, e também um bom processador, por causa do Revit. Uma dica que eu deixo aqui é, se tu não tem, assim, tanto para investir no computador, investe em um computador que tenha um bom processador e procure programas, tanto de projetar quanto renderizar, que tenham uma boa performance com processadores e que não necessitem de uma boa placa de vídeo. Eu deixei aqui a configuração do meu computador. Ele é o modelo A62 Move da Dell e ele tem essas configurações e ele roda muito bem o Lumion e o Revit. Eu estou bem satisfeita com esse computador. Então, dessa forma, analisando as peças individualmente e comparando com os requisitos mínimos de cada programa, é que a gente vai conseguir chegar na configuração necessária para ter um bom computador de arquitetura.